Mais um vídeo sobre o Reaper e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um sintetizador free chamado Tal Noisemaker. Eu vou inserir uma faixa aqui e aqui eu vou clicar em FX para abrir esse instrumento. Eu já tinha digitado aqui o Tal. Bom, aqui está ele. O Tal Noisemaker ele é um sintetizador analógico virtual com 3 osciladores, filtro ADSR, volume ou amp ADSR também, alguns efeitos aqui, tem um envelope também direcionável, 2 osciladores de baixa frequência, os LFO 1 e 2. A gente vai explorar um pouco da funcionalidade dele aqui. Então, primeira coisa aqui, eu preciso criar algumas informações em MIDI. MIDI é a abreviação para Musical Instrument Digital Interface. É um protocolo de comunicação para comunicar parâmetros musicais. Então, aqui no Reaper, eu posso segurar o Ctrl e vir aqui na faixa e desenhar aqui um clipe de MIDI, um take de MIDI. Ou então eu seleciono o tempo aqui, Insert New MIDI Item. E aqui lembrando que o Reaper ele tem essas tracks que suportam tanto áudio quanto MIDI ou vídeo na mesma track. Eu vou abrir o clipe de MIDI e aqui ele aparece o editor de MIDI para a gente escrever notas e a duração delas e as alturas que a gente quer. Então se eu clicar aqui no teclado, esse aqui é o que a gente chama de piano roll, eu posso já ouvir o tal funcionando. Vou criar uma nota aqui. Algumas notas. Dó. Os osciladores do tal são as fontes primárias de som. Então o que eu tenho aqui? Cada um deles tem diferentes formatos de onda. Diferentes formatos de ondas, formas de onda, diferentes timbres, né? Vou deixar aqui só o sintetizador 1 ativo. Esse aqui a gente está escutando o timbre de uma onda dente de serra. Vou trocar para uma onda quadrada. E aqui ruído também, né? Bom, no oscilador 2, além da onda dente de serra e da onda quadrada, eu tenho onda triangular. Tenho onda senoidal. E aqui, o terceiro oscilador, ele é o sub, aqui, que ele é uma onda quadrada também. Então, de partida, eu já tenho 3 possibilidades de combinação aqui, né? Para a gente criar sons, para a gente desenhar sons. Eu posso ir combinando esses formatos de onda. Vou deixar só o oscilador 1 ativo e vou colocar aqui em onda quadrada. O que a gente tem aqui? Tune é a afinação dele, ele indica aqui no painel, menos 12 semitons. Tá? Eu posso deixar em 0 aqui, ele vai ficar mais agudo nesse caso. Então tem algumas oitavas aqui para trabalhar. Tem uma afinação mais fina aqui também, né? Em centésimos. A fase da onda. E aqui eu tenho um pulse width. É uma modulação por largura de pulso, que funciona quando você está usando a onda quadrada. Quando você altera a largura do pulso da onda quadrada, você altera o timbre também. O oscilador 2,
Ele tem essas três funcionalidades de tune, fine e phase semelhantes ao do primeiro. Mas além de outras formas de onda aqui, eu tenho também uma modulação por frequência que eu posso acionar. Então vamos ver como é que ela funciona. Essa modulação por frequência, ela acontece com o oscilador 1, a frequência da onda do oscilador 1, modulando o oscilador 2. Voltei aqui para a onda quadrada, deixar só o oscilador 2 ativo por enquanto. E aqui em AMP, a gente tem um envelope de amplitude para a gente esculpir os transitórios desse som, né? Como ele ataca, como ele se sustenta, como ele decai, como ele relaxa. Então aqui ADSR quer dizer ataque, decay, sustain e release. Ataque é o tempo que ele demora para chegar no pico de amplitude, aqui no caso do AMP, né? Então, por exemplo, o ataque aqui está no mínimo. Se eu aumento o tempo de ataque, ele demora mais para chegar nesse pico de amplitude, o som. O decay aqui, ele é o tempo que demora, o tanto que demora para esse som decair do seu pico de amplitude até o seu ponto de sustentação, no caso se a nota estiver sendo mantida, né? Então aqui eu vou tirar o sustain, deixar só o decay para a gente experimentar. Reduzindo o decay. Aqui com o sustain zerado. E o sustain, ele é a sustentação desse som enquanto a nota estiver ativada, enquanto o MIDI estiver tocando. E o release, ele determina como esse som vai se comportar em relação à amplitude depois que eu solto, né, essa nota. Então, por exemplo, aqui mesmo depois que toca, vou deixar uma nota só pra gente ver. Mesmo depois que eu toco a nota, ó, ele vai continuar soando, porque o release aqui está com um tempo considerável, né? Se eu deixar o release zerado, ele toca a nota e se esvai. Agora, se eu deixar o decay pequeno, por exemplo, pouco, baixo, olha só. Ele sequer toca todo o tempo que eu coloquei nessa nota aqui de duração. E o sustain, se eu deixar ele no máximo, ele vai tocar o tempo da nota inteiro. Ó. Então aqui a gente pode começar a esculpir várias formas de como esse som pode se comportar em relação aos seus transientes de amplitude, né? Vou deixar aqui o ataque no mínimo para ele atacar rápido. Decay sustain altos. E o release no mínimo também, porque daí na hora que ele para de tocar a nota, ele se esvai no mesmo instante. O que eu tenho aqui também? Eu tenho um ataque e um decay direcionáveis. Eu posso direcionar para outros lugares aqui dentro desse sintetizador. Ao lado aqui do amp, eu tenho um filtro. E aqui eu tenho vários modos de filtragem, né? A gente tem o LP, que é o Low Pass, o High Pass, né, o HP, e o Band Pass. Eu vou passar aqui usando o equalizador do Reaper para a gente visualizar mais ou menos como eles funcionam, esses filtros, tá? Então aqui no equalizador do Reaper, por exemplo, se eu usar um High Pass, ele vai incidir um corte onde na frequência que eu estiver selecionando aqui,
vai passar as altas e vai cortar as baixas, né? Vai filtrar as frequências baixas graves. Se eu usar um LP, um low pass, ele vai filtrar as frequências altas, né? Vai cortar elas, onde eu incidir aqui com a frequência que eu selecionar, e ele vai passar as frequências baixas, né? Passa baixas, low pass. O BP ali é um band pass, ele atua visualmente mais ou menos dessa forma. Ele deixa passar a frequência onde eu seleciono, aqui em torno da área que eu selecionei. E o Note, ele é o entalhe, né? Você faz um corte profundo. Eu determino também a largura desse corte, né? E aí a frequência onde ele vai incidir. Esse é o equalizador do Reaper, mas no caso aqui a gente vai usar o filtro do Tal Noisemaker. Foi só para ilustrar como ele funciona mesmo. Muito bem, então aqui eu tenho os modos do filtro, ó. Low pass de 24 decibéis, com high pass, band pass, note. Então vamos colocar, deixar aqui low pass, ou seja, passa as baixas e ele corta as altas, né? Olha só, se eu fizer o cutoff, como ele vai soar. Agora, se eu usar um high pass, eu corto, eu filtro as frequências baixas, ó. Reso aqui de ressonância, ele vai determinar o quanto de ressonância vai ter na área onde incide o filtro, na frequência onde eu coloquei o filtro para atuar. Então, se eu aumentar a ressonância aqui, olha como que ele vai soar. Vou colocar um low pass aqui para a gente ouvir essa ressonância, como ela soa. Agora, sem a ressonância ativada, ele só vai fazer o corte, ó, sem uma região de ressonância. E aqui o filtro tem um envelope também, ADSR, o mesmo esquema da amplitude aqui. Então eu posso determinar o tempo de ataque desse filtro, né, como ele se comporta no tempo. Eu posso envelopar ele. Eu vou ampliar a nota aqui e deixar ela mais longa, para a gente ver como funciona e ouvir como funciona os osciladores de baixa frequência, ou LFO, Low Frequency Oscillator. São oscilações aqui que eu posso determinar a forma de onda que eu quero, que eu posso usar para modular outros parâmetros aqui dentro, né? Então, por exemplo, vamos modular aqui a afinação, o pitch do oscilador 2 que está ativo, certo? Então a nota sem o LFO ativo soa assim. Vou abrir aqui um pouco o filtro. Agora eu vou acionar o LFO. Primeiro eu direciono ele aqui para onde eu quero, vou colocar no oscilador 2. Que eu tenho aqui a taxa, né, que eu quero, da frequência que ela vai ser usada. Quantidade, a fase, aqui para sincronizar com o tempo do projeto, né, o sync. Eu posso direcionar esse oscilador aqui para outros lugares também, como por exemplo para o filtro. Bom, vou deixar aqui no oscilador 2 e vou colocar o oscilador de baixa frequência para modular agora por meio de outros padrões de onda aqui, ó. Esse aqui eu acho interessante, vamos ver.
Eu posso usar aqui também o LFO para modular o filtro, por exemplo. Vamos colocar para ver como soa. E aí eu começo a ter mais possibilidades de esculpir esse som, de desenhar esse som. Vou aqui abrir os outros osciladores para a gente começar a fazer uns timbres mais interessantes. E aqui eu tenho um segundo LFO também, que eu posso direcionar para outro parâmetro, né? Pode ser para volume, para pan, que é o panorama. Enfim. Além disso, o que eu tenho aqui que é bem interessante nesse sintetizador? Eu tenho um envelope endereçável. Então eu posso esculpir aqui, ó, um envelope do jeito que eu bem entender. Padrões. E aí eu posso direcionar ele. Vamos colocar aqui, ó, no oscilador 1. Então, sem o envelope direcionado, ele soa assim. Agora eu vou abrir a quantidade ali de modulação. Eu seleciono a velocidade também, ó. Bem mais rápido. Vamos escutar como soa. Aqui alterando os parâmetros aqui a serem modulados. Posso colocar ele para modular o FM aqui do oscilador 2. Aqui no Master, nesse módulo, eu tenho o volume dos 3 osciladores, né? Portamento é quando eu ativo ele faz um glissando, de certa forma, entre as notas. Vou colocar algumas outras notas aqui para a gente escutar como funciona. Vou desativar aqui as modulações, tanto do envelope quanto dos osciladores, para a gente ouvir melhor. Sem o portamento ativado, agora eu vou ativar ele aqui, ó. Bom, ele vem também com alguns efeitos aqui, ó. Coros.
Efeito de reverb. Efeito de delay também. Então, basicamente, é uma ferramenta bastante completa, né, para a criação de timbres, desenvolver linhas musicais aí, tanto de baixo, eu acho ele bem interessante para fazer linha de baixo. E ele tem também uma abertura mais experimental para timbres mais menos convencionais, né? Dá para explorar mais o tal Noisemaker, mas para começar isso já é bem interessante.